O nosso objetivo aqui na nossa conversa, no tema dessa semana de compliance que teremos, é justamente falar sobre o conflito de competência entre o ISS e ICMS de software. Parece algo pontual, mas na verdade reflete uma questão que nós estamos vivenciando, que é a mudança na forma como a gente se relaciona. Então, nesse momento eu vou abordar o conflito de competência entre o ISS e o ICMS, mas quando a gente pensa nesse assunto de uma maneira mais ampla, ele reflete em outras questões. Então, nós estamos hoje com questões tributárias importantes, por conta de que o ser humano começou a se relacionar de maneira diferente. Então nós temos aí um aumento da economia compartilhada, né, formas de moedas diferentes, moedas virtuais, novos serviços que vêm surgindo, e a legislação tributária não tem acompanhado a evolução tanto da tecnologia, da Revolução 4.0. Isso tem impactado diretamente o direito tributário, que como não está na mesma velocidade desta revolução, dessa disruptura que nós estamos passando, está também sendo penalizado e corre o risco de ser penalizado ainda mais com conflitos de competência ou ainda até com perda de receita, porque alguns modos de se relacionar o fisco não conhece e acaba não tendo a tributação, enfim, acaba tendo perdas de receita. Então a gente pode citar algumas coisas, por exemplo, alguns serviços que vocês já conhecem que existe polêmica em relação à tributação, que é, por exemplo, as moedas virtuais, né? As moedas virtuais, elas são uma realidade, mas uma realidade que gera problemas das receitas do mundo inteiro. Por quê? Porque as moedas virtuais, elas não são rastreáveis como são rastreáveis as moedas não virtuais, que são pelas contas bancárias. Então, a possibilidade da Receita fiscalizar ela é menor, gera mais, vamos dizer assim, mais trabalho para a Receita fiscalizar. Então, a Receita, ela tem se manifestado através de solução de consulta, tentado normatizar isso de alguma maneira, porque o próprio Poder Legislativo não tem o feito. Então, a Receita Federal acaba ocupando o lugar do Poder Legislativo. Outros serviços que a gente sabe que já conhece bem, o próprio motorista por aplicativo, serviços, por exemplo, de comunicação ou não, né? Também é um conflito de competência se é serviço de comunicação ou não, de streaming, que também é um conflito grande, porque o Estado entende que é ICMS, que é serviço de comunicação, e o município colocou na Lei Complementar 116 como sendo prestação de serviço normal e, portanto, sujeita ao ISS. Outros vários serviços que tem, Airbnb mesmo, que é o serviço de hospedagem, que é o compartilhamento da hospedagem, da sua casa, tudo isso gera receita. Onde tem receita tem que ter tributação. Todavia, o legislador não tem acompanhado essas mudanças, então é muito capaz de nos próximos anos a gente ter uma perda considerável de receita se a gente não reformular isso e se atentar para essas mudanças. Então, contextualizando o porquê do nosso tema, e compliance tem a ver com isso, porque o compliance é justamente você ter conformidade com as regras fiscais. O duro é quando não há regras fiscais para isso. Então, o profissional hoje é exigido no sentido de mostrar o menor risco possível ou as vantagens e desvantagens de suas escolhas, independente de qual for, e qual for a escolha, inclusive da empresa, enfim, da companhia, do cliente, se for o caso. Então, a gente tem que fazer essa reflexão sobre esse futuro, que na verdade é um futuro que é para amanhã, não é para daqui 20 anos, né? A gente tem já questões assim que já são bastante relevantes, como impressora 3D produzindo mercadorias, e a gente não sabendo como tributar essas mercadorias, se é indústria, se não é indústria, se tem queda de arrecadação também no IPI, enfim. Temos veículos que já estão testados sem motoristas, né? Então, a legislação tributária precisa estar atenta a isso. A gente percebe que, por exemplo, que o software não está atenta. A gente tem um conflito de competência hoje grande e eu vou tentar resumi-lo aqui
para vocês, e até digo para vocês assim, a gente tem como professor, o nosso objetivo é despertar a curiosidade de vocês, não fazer com que vocês aprendam alguma coisa. A aprendizagem é algo que é muito particular, depende muito de nós mesmos, né? O que a gente faz é despertar em vocês o interesse de continuar aprendendo. Então, hoje na internet a gente tem bastante vídeos a respeito de disruptura, de revolução 4.0, dessa revolução que é tecnológica, que é a revolução da internet das coisas, e inclusive palestras que trazem isso junto com a questão tributária, tá? Então, quem tiver interesse de continuar esse tema, é bom que eu faça esse estudo próprio, assim, que siga os seus estudos. Tem uns livros também. Eu participei de uma obra, nem sei se ela está aqui, eu deveria até ter colocado, agora não. Então, depois eu procuro para vocês, depois eu vejo direitinho, mas é uma obra com vários artigos, ICMS, ISS e conflitos de competência. E aí não é só sobre software, é sobre outros pontos também. Depois, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, que eu passo para vocês, tá? São vários artigos, eu escrevi um deles. Bom, vamos lá. Dentro dessa contextualização toda, temos o conflito de competência entre ISS e ICMS sobre software. Bom, passamos por várias mudanças nas últimas décadas, né? Vocês sabem, a última decisão que a gente tem do STF sobre software, as demais, claro que tiveram decisões depois, mas elas são repetidas desta última, é de 1999, e nessa decisão o STF, aquela época, sobre aquele contexto, ele diz o seguinte, que software, existem dois tipos de software, o software de prateleira e o software sob encomenda. O software de prateleira era aquele que realmente em 99 nós comprávamos na prateleira, né? Sei, vocês, dependendo da idade de vocês que estão assistindo, mas a gente ia numa papelaria e comprava lá, tinha lá, como se fossem esses livros aqui, a gente tinha à disposição os softwares, vinham na caixinha, a gente tirava a caixinha, pegava um CD e instalava no nosso computador. Então, naquela época, esse software era chamado software de prateleira. É aquele software que não foi feito para você, ele foi feito para o comércio, ele foi feito de maneira não individualizada, generalizada. E aí você passava, comprava, instalava no seu computador e pronto. Esse era chamado software de prateleira. E aí o STF definiu, olha, tem um outro software que é o software sob encomenda. O software sob encomenda é aquele software que eu faço para você, que eu parametrizo para você, eu atendo os critérios que você me passou como uma necessidade. Então, eu faço tudo de acordo com aquilo que foi encomendado. Portanto, software sob encomenda. Pois bem, àquela época ficou decidido que o software de prateleira era sujeito ao ICMS, porque era uma mercadoria. E mercadoria, àquela época, e ainda hoje, não evoluiu o conceito, são bem corpóreos. Então, por exemplo, esta caneta aqui, ela é um bem corpóreo, né? Ela é um bem corpóreo, então ela é uma mercadoria. E bens que não são corpóreos não estão enquadrados neste conceito. Você pode perguntar assim, Cláudio, mas energia elétrica? Energia elétrica é considerado um bem corpóreo, por isso que é sujeito ao ICMS. Embora você não consiga pegá-la, você sabe que ela está aqui, ó, né? Essa luz toda aqui é energia elétrica, né? Então, era considerado como mercadoria. Bem corpóreo, e tudo bem, estava dentro do critério, porque você ia lá na prateleira da loja, pegava um dos softwares, tipo esse livro lá, pegava e era mercadoria mesmo, instalava o CD. Como o valor era baixo, né, nunca foi, não é um valor exorbitante, diferente do software sob encomenda, que pode ser um valor mais alto, então o conteúdo não era corpóreo, o que é corpóreo é o CD. Então ficou determinado que o que seria tributado, a base de cálculo do ICMS nesse caso, seria o meio físico, que era o CD. Bom, o CD era barato, então o que é mais caro realmente é o conteúdo. Então, como o CD era barato, então a legislação do ICMS, na minha opinião, completamente sem embasamento legal, tributava a base de cálculo, que era o software, o valor, 2 vezes. Né? Então vamos imaginar que o CD custava R$5, não o conteúdo, só o CD. Então R$5 multiplicava por 2, a base de cálculo de ICMS era 10. Quer dizer, é uma distorção, porque base de cálculo, o dobro de base de cálculo, isso não existe na lei complementar
do ICMS. Mas ok, era assim que seguia a vida. E o software, quando era feito para alguém sob encomenda, era tributado ISS. Assim, temos a decisão do STF em 1999. O mundo andou, evoluiu, o software mudou, não compramos mais software hoje na prateleira. Hoje o software que teoricamente é de prateleira, a gente faz um download ou salva na nuvem, né, as a service. Então a gente não tem mais essa materialidade que tinha quando comprávamos o software de prateleira, certo? Só que o mundo mudou e a legislação não mudou, e o STF também não mudou o seu posicionamento. As decisões que vieram seguidas sempre se embasavam nessa decisão, continuam se embasando.